A próxima pergunta que eu queria te dizer é o seguinte, ó. Já que tu falaste ali de Homem-Aranha e tal, eu acho que esse é um dos principais exemplos, né? Que muitas vezes, né, não é os poderes que encantam, né? Mas sim a identificação que a gente cria com histórias de super-herói, tá? O Homem-Aranha, a gente sabe, ele é ali, pá, super poderoso, vence os inimigos, mas tem não tem grana, né? Tem toda uma dificuldade ali de pagar suas contas no final do mês, como todo jovem, assim, adolescente indo para a fase adulta, né? Do outro lado tem o Batman, esse paga as contas dele em dia, em compensação ele não consegue se relacionar com ninguém, né? Ele não tem namoro, ele não tem amigos, ele é aquele cara fechadão ali e tal. Quais paralelos tu acha mais interessante, né, que ocorrem entre a vida dos personagens e a vida real de cada leitor que tu acha que pode ser trabalhado em sala de aula? Por favor. Nossa, dá para trabalhar tanta coisa, começar a listar aqui, a gente vai passar horas aqui. Bom, tu comentou tanto na questão do Homem-Aranha como do Batman, né? São dois personagens que eu consigo observar primeiro como o Homem-Aranha, né? E a sua teia aristotélica, que é aquele que pensa na polis, aquele que diz eu sou amigo da vizinhança, aquele que, como Aristóteles fala, né? Precisa usar as suas habilidades em prol da polis, em prol da sociedade onde vive. O Homem-Aranha é muito bem isso, né? E mesmo com todas as dificuldades que ele está passando, e a contraponto nós temos o Batman, aquele cara mais recluso, aquele cara mais reflexivo, um ser kantiano, né? Quem olhar Kant também bem recluso, né? Mais racional, mais na dele. Porém, nós temos duas editoras, tanto a DC, né, com Batman, e a Marvel, com o Homem-Aranha, que trouxeram aspectos sociais diferentes, né? O quanto a DC sempre estava trazendo esses super-heróis baseados dentro de mitologias, né, como referências mitológicas muito fortes, que não tem esses problemas econômicos, esses problemas sociais. Vai nascer a Marvel na década de 60, né, a DC em 39, né, a Marvel na década de 60 já vai pegar todo um outro hype com movimentos sociais, discutindo essas questões sobre racismo, diferença, bullying, problemas sociais, que a DC começa a discutir meados da década de 70, começa a trazer essas questões. Então são dois aspectos de produtos diferenciados com ideias diferentes. Bom, os super-heróis dá para discutir tantas coisas, né? A gente pode falar aqui sobre a questão da representatividade feminina, né? A representatividade de gênero, a questão racial, a questão de identidade, o quanto eu gosto muito de ver o Hulk e discutir essa questão de identidade, quem sou eu, e hoje já tem vários outros personagens discutindo esses temas. Né? Nós vamos ter hoje a Kamala Khan, né, que é a nova Miss Marvel, trazendo questões tão atuais, né, sobre bullying, antissemitismo, o aceitar o próprio corpo, né, derrubar essa questão estereótipa do que é um corpo ideal. Então são tantas questões que a gente possa estar utilizando e nos fortalecendo, né, individualmente, utilizando esses personagens como recursos, né, psicológicos, né, de amparo, de empoderamento, de querer verdadeiramente dar um ponto de virada em nossas vidas. Né? Eu sempre li muito Homem-Aranha e X-Men, né? Foi minha das primeiras leituras e sempre me espelhei muito ali. Né? Assim como o Homem-Aranha, como eu estava comentando, eu também sofri bullying. Né? Eu era mais o... A gente não chamava na época de nerd, a gente chamava de CDF aqui no Brasil. Né? Hoje nerd virou uma coisa muito da moda, mas o quanto ser CDF ou ser nerd na década de 80 era algo bem pejorativo. Eu cheguei a sofrer violência física por causa disso, né? E eu tive que me apegar a alguns personagens e pensar o que isso faria. Então, eu vi muito isso acontecendo, o que aconteceu comigo
né, nas histórias em quadrinhos, tanto dos X-Men e como do Homem-Aranha, principalmente Homem-Aranha, e me vi muito ali naquelas histórias. Então hoje nós vamos ter um mundo sendo discutido nas histórias em quadrinhos. Eu falo que dentro das mídias, tirando as mídias, os news, né, que dão o noticiário, as histórias em quadrinhos são as primeiras mídias de produção de massa que vão adaptar questões atuais, sociais, econômicas ou históricas e adaptar de uma forma mais rápida, né, para o meio de produção de massa. Eu me lembro quando aconteceu a queda o atentado, né, às Torres Gêmeas dos Estados Unidos, se eu não me engano foi menos de um mês, saiu uma história do Homem-Aranha com a capa preta, né, de luto, falando sobre isso. Então hoje nós temos assim, eu falo que as histórias em quadrinhos é a primeira mídia em massa a reproduzir questões emergentes de cada período. Então, o quanto é um grande objeto para um historiador, né, olhar e conseguir tirar muito conteúdo ali para suas aulas, né, de história, o contexto social para sociologia para poder discutir isso, a questão filosófica, né, falando sobre esses valores históricos, morais, e aí discutir o que é moral, o que é ética, a questão de justiça, a questão de identidade, a questão de representação, tantas coisas estão ali. Mas também tem ali os professores das exatas que estão ali, né, falando assim, a velocidade do flash é a velocidade da luz, né, a do mercúrio é a velocidade do som. O que é isso? Como se faz esse cálculo e tal? O Aquaman nadando nas profundezas, será que o corpo dele não deve ser muito forte para poder conseguir nadar sob a pressão marítima? E começar a fazer esse tipo de cálculos. Tem professores que fazem isso, né? Tem um amigo meu que é da física, que ele utiliza os super-heróis para trazer alguns termos e trazendo alguns cálculos físicos, né? Sobre velocidade, peso, massa. Eu me lembro que ele fez um debate com os alunos dele, quem é mais forte, o Aquaman ou o Superman? Né? Foi unânime, todo mundo dizendo, né, o Superman. Ele, não, peraí. Né? E começa a falar sobre questões do quadrinho e questões físicas. Tipo, o Superman, quando é atingido por uma bomba atômica, né, ele fica fraquinho e tal. Porém, será que ele é tão indestrutível assim? Daí ele fala sobre a potência em massa da bomba atômica, a potência em massa da pressão marítima, e começa a fazer a comparação. Então o Aquaman verdadeiramente é o ser mais forte, que aguenta mais o tranco, né, e não o Superman. Então tem muitas possibilidades. Professor de português, então, nem se fala. Geografia. Tem vários quadrinhos que nós podemos trabalhar isso, assim, né? Ou geografia comparativa histórica, né? Se tu pegar Agar, se tu pegar Asterix, né? Para falar sobre tribos europeias e até desenhos de territórios como eram antes, como é que é hoje, dá para fazer grandes reflexões. Tem um pesquisador, se não me engano, é doutorando na URGS, aqui no Rio Grande do Sul, que ele trabalha com essa questão de quadrinhos e geografia, mas eles constroem o próprio quadrinho olhando a realidade, que a geografia também não é só estudo de mapas, a gente vê a nossa realidade. Então existe um mundo de possibilidades, não só com super-heróis, que muita gente tem assim, Gelson, mas eu não gosto de super-heróis, eu não leio super-heróis, mas eu leio Turma da Mônica. O que dá pra usar com Turma da Mônica em sala de aula? Porra, dá pra usar muita coisa. O que dá pra usar com Calvin, né, em sala de aula? Pô, eu quando dei aula de ética, tem até um aluno meu aqui, dei aula de ética no ensino superior, eu usei tiras, né, do Calvin para falar sobre ética, né? Eu botei lá a tira do Calvin, que ele vai colar, né, numa prova de filosofia, e aí ele fica se questionando se era ético ou não, né, fazer isso numa prova de ética. E eu uso isso para começar a introduzir o que é ética, né? Quais são as comparações, né, com a nossa sociedade, o que podemos dizer né, dessa teoria e tal. E aí o pessoal começava a descrever sobre ética olhando aquela ilustração, né, aquela tira, como algo
não só ilustrativo, mas como algo que possa auxiliar o aluno a ter um entendimento maior sobre o contexto. Eu me lembro em 2012 uma prova do Enem, que teve uma questão de história, se eu não me engano, que era a capa do Capitão América número 1, onde o personagem está socando o Hitler. Isso nunca aconteceu nas histórias, mas a capa dizia muito. E aí veio falar fazendo sobre algumas comparações históricas do período. Eu não me lembro direito a questão, mas eu tenho ela guardada. Então existe assim muitas possibilidades de o professor estar usando a cultura pop em sala de aula. Hoje nós temos a Netflix, a Amazon, ou Disney Plus, ou tantos outros serviços de streaming que estão trazendo muitos objetos da cultura pop que a gente pode usar em sala de aula. Hoje eu troquei meu Instagram, não sendo algo mais pessoal, né, mas trazendo questões, né, que eu assisto, que eu leio e estou postando lá, né, até para auxiliar alguns professores que volta e meia estão me seguindo e estão me questionando, no dia do índio, né, que não existe índio, é algo pejorativo, né, deveria ser consciência indígena, o que a gente possa usar? Tem quadrinho que fala sobre isso, isso, aquilo, tu pode vir trabalhando a respeito disso, que será a minha próxima postagem, né, dessa semana falando sobre isso. Hoje eu assisti uma animação chinesa, muito boa por sinal, né, se não me engano é Quechua Rebirth, né, muito bom, que traz a questão, né, da própria filosofia oriental, essa questão do autoconhecimento, né, querer sair dessa casca que a sociedade coloca em ti e se renovar, renascer. Então, existem muitas possibilidades, né? Tem filmes, tem séries, a própria novela que o professor está assistindo, ele pode trazer alguma questão em sala de aula, uma música, né? Hoje eu usei muito Legião Urbana, né? Nenhum de Nós é Engenheiros do Havaí em sala de aula, direto, né? Para começar, mesmo sabendo que Renato Russo fazia algumas críticas a alguns filósofos, e na própria música tem isso, mas o quanto isso é importante de a gente começar a discutir o que está atrás disso. Quais são as reflexões que estão atrás disso? O que ele quis dizer com isso? É a mesma coisa fazer a análise que alguns professores, tanto da PUC e da Unicinos, fazem, né, que é em cima da poesia e da literatura. Por que a gente não pode fazer isso em cima da música ou em cima do quadrinho? É possível? É possível. Dá trabalho para o professor? Inicialmente dá, mas o quanto é bacana que depois o próprio aluno vai vir trazendo, né? Comentaste até há pouco, falava sobre games, né, usar o games em sala de aula. Há estudos que provam que aquele player, né, gamer, né, que joga videogame, ele aprende inglês muito mais rápido que aquele que não joga. E sendo que tem muita gente que aprendeu inglês por causa dos videogames. Então, quanto são objetos que sim, são de entretenimento, mas que a gente possa fazer uma mediação cultural em cima desses objetos e trazer, né, para o benefício do desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. O que o Gelson trouxe para nós, vou dar um pequeno parênteses rápido, né, Fábio? O que ele trouxe da Aristóteles praticamente foi a base do meu trabalho de conclusão quando eu defendi a justiça e cidadania. Quando eu coloquei na frase: todo sujeito está além da polis, é um sujeito de virtude e justiça. Bem que o Gelson trouxe. Bem o que a gente trabalha, bem ele. Dá para ver que o Fábio está apavorado, ver que o Gelson segue muitas coisas que eu faço dentro da academia, né? Você que assistiu até aqui certamente é um amante da filosofia. Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comentário, todo esse tipo de coisa que ajuda a página Filosofia Hoje a crescer cada vez mais. Mas se tu queres realmente fazer a diferença, manda um pix para fabiogt@filosofiahoje.com. É meu e-mail, manda um pix de qualquer valor que vai fazer a diferença para eu trazer conteúdo legal aqui para vocês e filosófico toda semana. Assiste mais um vídeo. Obrigado, valeu e até a próxima!